A lenda que nós vamos te contar hoje, a história de assombração que nós vamos te contar hoje, é uma lenda que talvez seja apenas conhecida ali pelas pessoas que moraram na metade do século passado, lá em Palmeira dos Índios, que fica em Alagoas, né? Palmeira dos Índios, inclusive, fica na divisa, né, entre Alagoas e Pernambuco. E é uma questão interessante porque é relativamente próximo de Garanhuns, relativamente próximo de Canhotinho, relativamente próximo de Lajedo, de Jupi. São cidades ali, essas cidades que eu estou falando, são cidades de Pernambuco, e são cidades que a gente já citou, né? Porque a gente já recebeu histórias de lobisomens, várias histórias, inúmeras histórias de lobisomens, e essas histórias estão lá no nosso outro canal paralelo, né? Que é o Lendas e Causos de Pernambuco. É o canal, vou deixar o link aqui abaixo. Nesse canal a gente conta, porque muita gente diz que Recife é a cidade mais mal assombrada do Brasil, pela quantidade de histórias de assombrações e lendas que tem e tal. E aí a gente decidiu criar um canal chamado Lendas e Causos de Pernambuco, né? Fazendo investigações ali das histórias de assombrações de Pernambuco. Por que eu estou falando sobre isso? Porque próximo dessa região, mas em Alagoas, não em Pernambuco, né, na divisa ali, fica um município chamado Palmeira dos Índios, né? E eu encontrei até um livro, deixei anotado aqui, eu encontrei um livro na internet do Caim Wolf, me parece, olha que coisa interessante, né? Porque Caim Wolf, me parece que o nome do autor é, parece que é Abel Lobo. De alguma forma eu vi isso nas minhas pesquisas, mas ele deve ter colocado o nome artístico de Caim Wolf, né? Trocando absolutamente tudo, assim. E aí o nome do livro é Guia Turístico do Brasil Misterioso. Ele conta uma história nesse livro de uma mulher que teria se transformado numa cachorra lá em Palmeira dos Índios. E só que é diferente das histórias de lobisomens que a gente escuta aqui em Pernambuco e que talvez você tenha escutado em outros lugares. Por quê? Neste caso, por exemplo, ela não teria essa premissa de se transformar em uma cachorra, em uma cadela, quando é noite de lua cheia, ou quando é uma noite, sei lá, de lua nova, especificamente. Ela não tem essa premissa. Me parece que ela se transformou uma vez só, segundo contam, e que ela, até o final da vida dela, ela não voltou a se transformar em ser humano, ou seja, viveu o resto de sua vida como se fosse realmente uma cachorra. Então a gente vai entender basicamente essa história, o que foi que aconteceu, e me parece que é o pai do autor, do Caim Wolf, no caso do Abel Lobo, né? Parece que é o pai dele que parece que contava essa história. Então vamos lá, vamos entender que história basicamente é essa, né? Nós estamos falando de uma mulher que ela teria ali, a gente não sabe exatamente qual é o período, mas dá para ter uma ideia, porque me parece que o padre Cícero, que é um padre que ficou muito conhecido na região do Nordeste, é um padre que muita gente considera um santo, principalmente no Ceará, né? Porque me parece que ele é do Ceará, eu posso estar enganado, mas eu acho que ele era do Ceará. Ele faleceu também, se eu não me engano, na década de 1930, então já faz muito tempo que o padre Cícero ainda o padre Cícero faleceu, mas ainda as pessoas consideram ele como um homem santo e tal, e muita gente não entende o porquê que ele ainda não foi canonizado, tem esse processo aí, né? Mas a grande questão é o seguinte, me parece que recentemente o padre Cícero tinha falecido. Esta mulher viu no jornal uma matéria, na verdade uma manchete, né, dizendo que o Nordeste estava de luto pelo falecimento, né, de Padre Cícero e tal. E o tio dela confirmou essa informação, disse, oh, estamos todos de luto. E me parece que ela desdenhou dessa informação. A história que contam, se eu não estiver enganado, é que ela teria desdenhado dessa informação, dizendo o seguinte, mas por que tão de luto por causa do Padre Cícero? Eu prefiro estar de luto pela morte da minha cachorra, porque minha cachorra morreu hoje também. Então eu tô de luto, se for pra estar de luto, eu tô de luto por causa dela, né? Da minha cachorra. E aí quando ela disse isso, no exato momento em que ela disse isso, ela começou a se transformar numa cachorra na frente do tio. Algumas pessoas ainda vão dizer que o susto foi tão grande, né? Mas que o irmão dela, para proteger ela, teria conseguido pegar ela, teria colocado numa jaula e teria criado ela até o fim da vida dela, teria criado nessa jaula. Talvez aí, inclusive, até para tentar descobrir como é que poderia fazer, né, para desfazer esse encanto e tal, alguma coisa nesse sentido. Mas o fato é que as pessoas dizem que essa mulher desapareceu. Muita gente falou que viu ela se transformando numa cachorra e que o irmão dela
tinha colocado ela para dentro de casa e tinha criado ela numa jaula para talvez aí inclusive até proteger, né? Porque naquele período, por exemplo, era muito comum você ver pessoas se juntando para caçar lobisomens, né? Ou então para caçar alguém que se transformou num porco. Geralmente era uma pessoa que batia na mãe e tal. Tinha muito essa história, né? Meu pai também passou um bom tempo no interior da Paraíba, Rio Grande do Norte, e ele falava muito sobre essas histórias assim de tipo, ó, as pessoas comentavam, né? Tá correndo um porco aí. Se eu não me engano, foi até meu pai, inclusive, até que me contou uma história uma vez, que ele viu uma reunião de pessoas se juntando para caçar um lobisomem, porque diziam, ó, o lobisomem é fulano de tal. A gente já sabe que ele é o lobisomem, então vamos lá caçar ele. E aí parece que meu pai chegou a falar assim, ó, vocês vão matar o lobisomem, vocês vão matar o cara, pô. E aí as pessoas disseram, caramba, é mesmo, a gente não tinha pensado sobre isso. Mas tinha muito esse movimento, né, de caçar lobisomem e tal. Então, enfim, neste caso aí, talvez para proteger a irmã, para que ela não fosse caçada, né, porque me parece que muita gente da cidade viu essa situação dela se transformando numa cachorra, o irmão chegou e colocou ela dentro de casa e criou ela até o fim da vida dela dentro de uma jaula. Agora, essa história também possui, como toda lenda, né, ela possui as suas variações. Uma dessas variações vai dizer que, na verdade, ela não estava conversando com o tio dela e nem estava... nem viu uma manchete no jornal falando sobre o falecimento de Padre Cícero. Ela estava numa loja de roupas, que vendia roupas e tecidos e tal. E entrou uma mulher lá e pediu uma quantidade considerável de tecido preto, de pano preto. Aí perguntaram por que ela queria tanto pano preto assim e tal. E aí ela disse, não, é porque a gente está de luto, né, por causa do falecimento de Padre Cícero e tal. E nesse momento a mulher estava perto e foi aí nesse momento que ela teria desdenhado sobre essa questão do luto do Padre Cícero, né? Então isso é uma outra variação. Não necessariamente ela estaria com o tio dela, mas ela estaria numa loja que vendia tecido e tal, e ela desdenhou da mulher que estaria de luto ali pelo falecimento do Padre Cícero. Uma coisa que chama atenção é que tem uma outra variação dessa história que diz que não teria sido Padre Cícero, teria sido Frei Damião. Né? E aí chama a atenção como essas histórias, muitas vezes, elas sobrevivem durante muito tempo, elas vão se renovando, porque eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que eu fui para o velório de Frei Damião. Eu não sei se aconteceu em vários estados do Nordeste, não sei como é que foi, mas eu lembro de um velório de alguém que tinha uma certa representatividade na Igreja Católica e que eu acho que foi no ano de 1995, 96 ou 97, alguma coisa assim. Neste período, era uma fila gigantesca, né? E eu não conseguia entender muito bem porque ali eu criança, eu não conseguia entender muito bem o porquê que a gente estava debaixo daquele sol quente para simplesmente chegar e passar próximo de um caixão e tal, enfim. Entendo hoje em dia essas questões das crenças, mas naquele período eu não conseguia entender o que aquele homem representava, assim, por que aquele homem era importante e tal, eu era apenas uma criança. Neste caso, eu tenho quase certeza que foi Frei Damião, o que me leva a crer que Frei Damião faleceu no período da década de 1990, né? E não como Padre Cícero, que teria falecido ali em 1930. Então, talvez a gente tenha uma renovação dessa mesma história, né, sendo contada com outra figura, que seria ali o Frei Damião, que também tem a sua representação, principalmente para os católicos do Nordeste. Neste caso, especificamente, parece que a história é a seguinte. Frei Damião teria visitado Palmeira dos Índios, porque o nome da lenda é Cachorra da Palmeira, né? Era para ter falado isso no começo do vídeo, mas enfim, já foi. O nome do vídeo o nome da lenda é Cachorra da Palmeira, porque é Palmeira dos Índios, né? Uma cidade chamada Palmeira dos Índios. E aí ficou conhecido como Cachorro da Palmeira. Me parece que o Frei Damião foi visitar essa região, estava durante muito tempo num quarto fechado, na igreja e tal, acho que no fundo da igreja. E essa mulher teria tido a curiosidade e teria ido lá brechar pelo buraco da fechadura o que ele estava fazendo. E teria flagrado o Frei Damião comendo flores, comendo rosa. E parece que ela teria espalhado para as pessoas, dizendo, olha, ele se alimenta de flores, ele se alimenta de rosa e tal. E por causa disso, depois que ela falou isso, depois que ela espalhou isso para as pessoas, ela teria começado a se transformar na frente de muita gente numa cachorra e ficaria conhecido como a Cachorra da Palmeira, porque aconteceu em Palmeira dos Índios. Mas e você? O que é que você acha dessa história? Você acredita que essa história realmente aconteceu ou você acha que tudo isso não passa de histórias que o povo conta? Eu gostaria de interagir com tua opinião aqui abaixo e eu espero que uma assombração apareça no teu quarto hoje à noite
Caso você não tenha apertado no botão de se inscrever no nosso canal, nem tenha ativado o sininho para receber as nossas próximas notificações. Bons pesadelos para você também.